Opa! O vídeo de hoje, ele é bem parecido com o vídeo que eu lancei na semana retrasada, em que eu vou redesenhar os personagens ou séries que vocês pediram, porém com um plus. Atendendo a muitos pedidos, esse vídeo vai ter um pouco de tutorial no meio também, porque muita gente me pede como é que eu faço o meu estilo, ou pede pra eu fazer um tutorial, uma aulinha sobre como é que eu pinto meus desenhos, como é que eu faço esses desenhos. Então é isso. O vídeo de hoje vai ser um tutorial com um vídeo comum rolando ao mesmo tempo. Então eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês aproveitem. Desculpa qualquer coisa, desculpa se em algum momento ficar redundante. Eu não sou professor, eu não sou nada, mas essa é a minha experiência como artista e eu espero que seja válido para vocês e que possa ajudar vocês com as dicas que eu vou dar e que com o tutorial em si, né, de como eu faço o meu estilo, possa ajudar e inspirar vocês nos estilos de vocês. Então é isso e bom vídeo. Então, a primeira coisa, né, que eu vou fazer aqui é o rascunho do desenho, né, que eu gosto de fazer, e o escolhido vai ser Coraline, né, foi uma das sugestões do vídeo passado. Eu gosto de fazer o rascunho com essa canetinha aqui do Krita, inclusive é o Krita que eu uso para desenhar, né, só falando que muita gente também pergunta sobre isso. E quanto ao estilo de desenho em si, não tem muito um tutorial que eu possa fazer. Eu posso mostrar como que eu faço, como que eu desenvolvo esse desenho, mas no final, a questão de como é o meu estilo e como vai ser o seu estilo, né? Como é o seu estilo, é algo que se desenvolve com o tempo, sabe? Não tem sentido você ter muita pressa nesse âmbito do desenho, sabe? Aprender a pintura, eu acho que a pintura é algo diferente, é algo que realmente é extremamente influenciado por tutoriais e que, tipo, é algo que realmente vale você ficar procurando tutoriais para pinturas, para maneira de fazer sombreados, para esse tipo de coisa. Agora, o desenho em si, né, sem envolver a maneira como você constrói a cena, como você constrói os personagens, a anatomia dos seus personagens, isso é algo que é completamente lapidado ao longo do tempo. Você vai estar desenhando e daqui a alguns anos você vai olhar para os seus desenhos antigos e você vai pensar, nossa, esse desenho é extremamente exagerado, é um exagero completo do estilo que eu tenho hoje em dia, porque meio que é isso, você começa tendo as suas inspirações, você exagera, seja para pouco ou seja para muito, né? E com o passar do tempo você vai se adaptando até chegar num ponto que chega num equilíbrio assim que você sente bem com o desenho que você tem. Isso é algo que realmente a melhor dica que tem para você ter esse estilo de desenho, não necessariamente falando da pintura, mas o desenho, você desenhar todo dia, você treinar e treinar e treinar e é isso. Essa é a melhor dica. É você se permitir fazer de um jeito que você não gosta, pra você perceber que você não gosta e no futuro mudar, sabe? É assim, você vai se sentir incentivado pelos artistas que você segue. Eu não vou dizer que você não vai, sabe? É meio aquela ideia de, tipo, antropofagia, de você se alimentar da arte do outro e incorporar no seu próprio estilo, sabe? Meio que não tem como você copiar exatamente o estilo de uma pessoa, porque aquela pessoa nada mais é do que uma inspiração pra você. E aquela pessoa teve as próprias inspirações que levaram ela a construir o estilo de desenho que ela tem hoje, e você vai ter as suas próprias inspirações desde o momento que você teve o primeiro contato com a arte até o momento atual, que vão fazer você construir realmente seu estilo de desenho. Se eu fosse falar sobre o meu estilo de desenho especificamente, eu acho que eu poderia dizer que as inspirações, assim, que eu tive, né, caso seja do interesse, né, pra vocês buscarem também, né, terem, tipo, uma ideia, porque tem bastante gente que gosta realmente do meu estilo e quer saber mais ou menos como eu me aproximei dele. Acho que uma das inspirações que influenciaram diretamente no estilo e animes. Eu era uma pessoa muito fã de animes, então principalmente a maneira como eu construo a anatomia dos personagens, eu acho que se deve bastante a isso. Eu era fã de Dragon Ball, de Naruto, Death Note, enfim, são animes onde os personagens têm o corpo, têm a fisionomia extremamente baseada em humanos de verdade, né? Não são tão diferentes assim da construção mais realista de um desenho. Então isso obviamente acabou influenciando
influenciando, principalmente na questão de como eu crio a aparência, né, o corpo dos personagens. Os outros elementos, tipo o rosto, eu acho que foi extremamente influenciado porque além de fazer os animes, né, além de ter essa inspiração em anime, eu também eu costumava fazer bastante desenhos em grafite e realismo, e isso também acabou influenciando para que eu tentasse sempre variar a maneira como eu construo o rosto dos personagens, sabe? Aquela síndrome de única face. É um caminho muito perigoso para as pessoas que acabam se influenciando bastante por animes, porque o anime geralmente ele tem um estilo, e esse estilo é para todos os personagens. É muito difícil você ter animes que realmente variam tanto os personagens. Claro, vai ter uma certa variação, alguns vão ter uns olhos mais abertos, vai mudar muito a relação das cores dos personagens e os detalhes. E geralmente o formato de rosto é algo que você pode ver, não muda muito nos personagens de anime. Isso ataca muito principalmente as pessoas que se inspiraram por animes. Eu, além dessa inspiração em animes, eu sempre gostei muito de fazer o rosto realista, sabe? De estudar o realismo e características, fazer retratos, assim, mesmo que seja caneta, mesmo que não sejam perfeitos. Eu tenho vários sketchbooks que são, tipo, desenhos de pessoas, assim, mais realistas. E eu acho que isso influencia muito também nessa questão de fazer alguns personagens com traços únicos. Que, por exemplo, o nariz, o formato do olho, o formato do rosto, são coisas que variam muito de pessoa para pessoa e são coisas muito interessantes de se explorar no desenho. Tanto que quando eu vou fazer esses vídeos de redesenho, eu sempre tento trabalhar para que não fique igual, porque no desenho, no cartoon, são iguais, todos têm o mesmo nariz, porque é o estilo de desenho. Mas como é um redesenho, como trata-se da minha visão, eu gosto de variar porque na minha visão não existe um universo onde todas as pessoas têm o mesmo nariz, sabe? Não vai ter um lugar onde todas as pessoas têm o mesmo formato de olho. Então isso é algo que eu gosto muito de trabalhar, foi algo que eu fiz muito e que eu pratiquei muito, de você pegar uma imagem realista e ao invés de fazer exatamente realista no papel, eu fui mudando, eu fui tentando fazer um rosto que fosse um pouco menos realista, o olho menos realista com o tempo, até chegar no estilo que eu tenho hoje. Coisa que eu acho que, né, ainda nessa ideia do desenho é algo que não dá pra escapar. Eu sei que é algo triste, mas é algo que não dá pra escapar. Você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar desenho pra poder evoluir o seu estilo. Não tem muito, sabe? Você pode achar métodos de fazer com que o estudo seja menos maçante. Ao invés de você estudar anatomia e simplesmente ficar desenhando corpos pra estudar anatomia, tenta criar personagens, tenta fazer personagens. Isso vai ser uma maneira de você estudar. Eles vão ficar feios no começo porque é um estudo. E esse é o ponto. Às vezes, né, nessa ideia de artista, a gente não se permite fazer coisas feias, coisas que não vão ficar bonitas, mas você pode ter certeza, você não vai fazer coisas bonitas se você não fizer primeiro as coisas feias, sabe? Você pode continuar escondendo a mão atrás da roupa, igual eu fazia, igual inúmeros artistas faziam por muito tempo, porque quando você for pegar pra fazer a mão, vai ficar feio, vai ficar uma mão esquisita, mas é a partir dessa mão esquisita que você vai entender a maneira como você quer fazer mão.
sendo dublada, né? Eu acho que dá pra perceber uma diferença no áudio. Por que eu tô dublando essa parte? Porque meio que eu disse isso antes, só que eu tive que cortar. Porque eu tô tendo que cortar praticamente muitas coisas que eu disse, já que o vídeo teria 3 horas se eu simplesmente deixasse tudo que eu falei. Então, infelizmente, eu tô tendo que cortar bastante coisa. Esse tipo de tutorial, né? Tipo assim, não tutorial, mas essas dicas seriam melhor de serem dadas em uma live, alguma coisa assim. Então eu espero que no futuro eu consiga fazer a live, né? Porque dessa maneira eu consigo dar melhor as dicas e responder melhor as dúvidas de vocês. Esse tutorial aqui tá sendo realmente o básico do estilo, né? Eu vou falar realmente mais o básico do meu estilo, porque senão não dá. Ou eu faço depois outros vídeos de tutorial, porque fica muito difícil falar tudo que tem pra falar. Então, a parte da line art ficou com muita coisa dita que eu tive que cortar, então eu resolvi redublar só pra falar mais ou menos como é que eu faço o estilo de line art pra ficar mais claro. Eu utilizo o mesmo pincel que eu uso pra fazer o rascunho na line art, e ele é um pincel que não tem tanta variação de grossura, mas quando eu faço line art eu gosto de dar essa variação de grossura pra dar um certo aprofundamento no desenho. Eu acho que isso fica legal, mas em alguns estilos, por outro lado, eles ficam também legal sem essa diferença na grossura das linhas. Essa é mais uma questão do meu estilo. Eu faço a princípio com a grossura de 3 pixels e alguns detalhes eu faço na grossura de 2 pixels, tipo do rosto, da roupa, enfim. E a questão da cor, eu faço a princípio na cor preta mesmo, é realmente só a line art, e depois que eu faço uma parte da coloração já, né, da pintura, aí sim que eu mudo a cor das linhas, porque senão as linhas elas acabam ficando muito densas, muito pesadas pro desenho, né, no estilo que eu faço. Então, né, eu não deixo a line art do meu desenho preta. Geralmente eu faço assim, eu faço preto e daí a parte de dentro eu deixo colorido. O contorno em volta eu deixo preto às vezes, porque eu acho que fica legal, já que como é o contorno da forma do personagem, não tem pra que ser mais leve, pode ser mais denso em relação aos outros objetos, porque é uma maneira de separar bem cada corpo, cada personagem, cada indivíduo. Mas isso é algo do meu estilo. É só falando mesmo, já que eu tive que cortar. É isso, então, e daqui a pouco eu volto com áudio antigo. Então agora eu vou fazer a parte da pintura, né? Eu vou tentar ser um pouco mais direto para não precisar ficar cortando tanta coisa. Mas como é que eu faço a pintura, né? Primeiramente, eu uso a ferramenta de selecionar, que é essa varinha mágica que tem aqui. Eu venho aqui na camada onde está a line art e eu seleciono por fora, para também ter certeza que se não ficou nenhum ponto vazado, né? Nada assim. E eu vou selecionando todas as partes que fazem parte do fundo, né, que eu não vou pintar. Depois eu venho aqui em seleção e eu inverto a seleção. Agora que eu fiz isso, né, eu pego alguma cor, que mais prevalecerá no desenho, ou pode ser qualquer cor aleatória mesmo. Eu venho com essa ferramenta aqui, que ela é um potinho de cientista, e eu pinto por cima, por cima não, eu pinto por baixo da line art, né, mas eu pinto tudo pra ver se não esqueci nenhum lugar aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu esqueci de selecionar antes. Então, eu venho e eu inverto a seleção de novo. Venho aqui, seleciono. Também vou selecionar esses pontinhos aqui, que depois eu vou ter que apagar. Prontinho. Isso aqui é pra ver se não vai ficar nenhum espaço em branco, se eu selecionei tudo certinho.
criar uma camada nova e colocar em multiplicar. Eu sou apaixonado por esse modo de mistura, né? Eu acho que é assim que chama, né? Segundo o mousezinho é assim que chama, então modo de mistura, que é o multiplicar. Eu acho que não só facilita muito, como, tipo, né, acelera bastante o processo e é muito útil mesmo, é realmente algo muito legal de se trabalhar. Basicamente, o multiplicar, eu não vou saber explicar certinho, mas você, a partir do modo multiplicar, consegue escolher aqui alguma cor e ela vai variar e criar uma sombra que se adequa à cor base com a tonalidade que você escolheu. Por exemplo, né, esse aqui foi um mais amarelado, se eu pegar um mais vermelho, vai mudar a tonalidade da sombra, sabe? Isso é muito útil. Então, a primeira coisa que eu faço com o multiplicar é pegar um tom bem clarinho, assim, geralmente mais rosado, pego a pele do personagem, trago um pouco pro tom mais rosado, coloco mais clarinho, e eu pego essa ferramenta aqui, que são vários lapisinhos juntos, para criar uma bochecha, para fazer os corados dos personagens, sabe? Os efeitos são as áreas do rosto, assim, que geralmente são mais vermelhinha, da mão também. E daí eu faço isso com todos os personagens que tem essas partes, né? Depois que eu fiz isso, eu também peguei esse pincel aqui, que é um espuminho, né? Ele serve pra esfumar. E eu utilizei ele pra dar uma suavizada, né, nessas cores, pra não ficar tão forte. Às vezes, se fica muito forte, também eu gosto de trabalhar na opacidade da camada, enfim. Feito isso, eu começo a sombrear. No meu estilo de desenho, eu prefiro sombrear só a pele. É uma escolha mais estética mesmo, que eu acho que fica legal daí depois quando eu faço mais detalhes nas roupas, enfim. Mas é isso que eu faço. Então, a primeira coisa que eu faço é... Eu sei que algumas pessoas gostam de fazer esse sombreado, eu também utilizo de novo a camada multiplicar. Algumas pessoas gostam só de pegar um tom mais puxado pro roxo e fazer um sombreado igual pra todo. Por exemplo, em animações isso é algo muito comum, porque poupa bastante tempo, já que essa cor mais puxada pro roxo acaba se adequando bem como sombra. Eu particularmente prefiro pegar realmente tons de sombra variado pra cada pele, já que geralmente você fazer sombras que tenham a mesma tonalidade serve pra dar uma ideia de que eles estão no mesmo ambiente com a mesma luz. Eu trabalho isso mais no final, mas aí vai dar preferência. Eu prefiro realmente vir aqui e pegar um tom que eu acho que fique legal pra sombra de cada pele. E eu uso o mesmo pincel que eu tava usando pra fazer o rascunho e depois que eu usei pra fazer a line art.
É um dos toques que eu acho mais divertido de se fazer, é um dos momentos que você mais pode brincar no desenho. Primeiro, então, eu pego, né, o tom base da pele. Eu geralmente puxo um pouco mais pro amarelo e deixo assim, né, um tomzinho mais claro. Então, geralmente eu pego aqui. E não tem problema se passar por cima da line art, enfim. Aqui é realmente o que você acha que vai ficar melhor no seu desenho, sabe? É o que você vai testando, você vai apagando. Esses são os pontos que geralmente eu faço então eu vou mostrar aqui. Geralmente eu gosto de fazer em cima do nariz. Alguns pontos não precisa ficar realmente esse ponto de luz forte, sabe? Pode realmente só passar bem fraquinho só pra dar a ideia de que é um pouquinho mais claro que as outras partes do rosto. E um que eu gosto muito de fazer sempre, que tipo, eu acho que fica muito legal nos desenhos, é esse aqui, é essa parte aqui do rosto. Que basicamente eu gosto sempre de deixar, tipo, né, essa sombra mais escura, porque né, essa parte do olho aqui é mais escura mesmo. E daí fazer essa linha branca aqui, eu acho que sempre fica muito legal e eu gosto de fazer sempre. Você colocar fundo agora, né, como eu tô fazendo os vídeos pro canal, fica mais difícil, porque eu não tenho tanto tempo para ficar trabalhando fundo, mas eu acho muito importante você treinar isso, porque se você quiser trabalhar nessa área, se você quiser evoluir nessa área, você vai precisar aprender a fazer fundo, e essa é uma crítica pra mim mesma, mas enfim, então eu geralmente faço só alguns detalhes mais relacionados ao desenho, à série, enfim, mas eu recomendo você fazer um fundo quando você puder. Agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer, pra fazer parecer que eles estão no mesmo ambiente, é selecionar novamente, né, inverter a seleção aqui, pegar de novo o multiplicar, eu e o multiplicar somos melhores amigos, e eu pego essa ferramenta aqui do Krita. Caso você não desenhe no Krita, você pode usar a ferramenta de aerógrafo mesmo, eu acho que esse é o nome da ferramenta, enfim, né, pra ser mais esfumaçado. E eu escolho uma cor que compõe o cenário da cena, né? Nesse caso aqui, como eu fiz essa luazinha aqui, né? Tá de noite. Eu vou pegar uma cor mais azulada aqui. E eu faço assim, de baixo pra cima, pra dar esse sombreado. E daí eu trabalho aqui na opacidade. E por final, pra dar, tipo, os toques finais, realmente, eu faço as iluminações que vêm dos pontos de luz da cena, né? Por exemplo, como tem essa lua atrás, eu vou fazer as luzinhas, né? O contorno dos personagens numa luz da cor da lua. Então, basicamente é isso que eu faço.